Pai do Senhor, como vai? Mais um vídeo, tudo bom? Hoje eu quero estar falando sobre enganoso é o coração. Vamos aprender sobre isso? Jeremias ele fala acerca do coração do povo de Judá. Mas nós vamos entender exatamente que coração é esse. Antes, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative todas as notificações, clica no sininho e dê o seu like. É muito importante você dar o seu like, porque o YouTube ele distribui esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá? Abra aí, por favor, Jeremias capítulo 17. Nós vamos abrir Jeremias 17. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 9. O primeiro versículo de Jeremias 17 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, vai prestando atenção nos detalhes do texto, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Esse primeiro versículo aqui, que logo em seguida eu vou pular para o 9, ele está falando exatamente a condição espiritual de Judá, do povo de Judá. O pecado de Judá está sendo agora aqui demonstrado de que ficaria escrito com um ponteiro de ferro, ou seja, gravado, registrado. É claro que nós estamos usando aqui alguns hipérboles, algumas hipérboles, e também nós vamos falar sobre a metáfora. A hipérbole é uma forma de exagerar uma expressão e a metáfora é a forma dentro da língua portuguesa de criar uma figura, uma ilustração, ok? Então, Jeremias está se referindo aqui ao pecado, à condição espiritual de Judá, aqui no primeiro versículo. Então, quando a gente fala do pecado de Judá, nós estamos se referindo ao pecado no coração, a condição espiritual de um povo que eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham toda a história de Israel registrada de repletos milagres. E por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eles têm a lei, eles têm os profetas, que não só deixaram a profecia, como também estavam profetizando na época deles, e também a história registrada, então não existe motivo para eles se desviarem da verdade. Vamos lá, eu quero ler o versículo 9 com vocês, tá? Versículo 9, que é exatamente o que eu quero falar nesse vídeo, que diz assim: enganoso é o coração do homem. Enganoso, nessa tradução aqui, eu acabei falando da outra tradução. Enganoso é o coração do homem. Aqui tá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, além de ser enganoso, é perverso. Quem o conhecerá? Então aqui a gente tem algumas observações. Primeiro, o coração é enganoso, e a gente tem que entender aqui, tá? Não posso esquecer de que esse coração é uma metáfora, tá? Aqui está se referindo a uma metáfora para o homem interior. Então o coração fala do homem interior, o que o homem tem por dentro, tá? Expressado em práticas, em pensamentos, em atitudes perversas. E é por isso que ele vai dizer aqui: perverso, quem o conhecerá? Quem? Nem mesmo quem está possuindo o próprio corpo, o próprio coração. Então vamos lá, eu quero abrir Evangelho de Jesus registrado por Mateus, capítulo 15. Mateus 15, o versículo 19. Vamos entender e vamos agrupar
essa questão do homem interior, do coração enganoso. Mateus 15, versículo 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha só, do coração procedem os maus pensamentos. São exatamente esses maus pensamentos que vão ser consumados em práticas perversas. Vamos lá. Aí, em Mateus vai dizer: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então você observa a condição de um coração perverso. É um coração que tem prática mortal, adúltera, prostituta, práticas prostitutas, enfim. A gente começa a observar que esse coração produz perversos frutos, ok? O próximo texto está no livro de Provérbios 14, versículo 12, versículo ou verso, tá? 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então Salomão está agora atribuindo a práticas, tá? Fazendo uma alusão ao caminho que a pessoa traça, à escolha que a pessoa traça, parecendo bom. Por quê? Porque o coração está dizendo que é bom, porém ele é enganoso, engana a própria pessoa, perverso. E o fim desse caminho que parece bom são caminhos de morte. Outro texto que eu quero ler, Salmo 51, verso 10. Vamos lá, Salmo 51, verso 10. O texto diz assim: o salmista, aqui é Davi, esse salmo é de Davi, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável em algumas traduções. Então, o que Davi está pedindo? Um coração puro. Puro fala de limpo, de pureza. E aí ele está associando isso exatamente o quê? Ao seu homem interior. Cria em mim atitudes puras, práticas puras. Vamos lá. Tiago, carta a Tiago. Tiago, cadê o irmão Tiago? Vamos lá. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 11. Vamos lá. Diz assim: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que você observa aqui, o apóstolo Tiago, ele vai tratar, quando ele chega aqui no capítulo 3, ele vai tratar sobre condições práticas da vida do cristão. Quando ele chega nesse versículo 11 aqui, ele vai fazer uma referência muito interessante, porque de uma água não tem como sair água doce e amarga. E ele ainda continua dizendo, uma fonte da água salgada e doce. Não tem. Ou elas vão se misturar, que vai sair um gosto completamente diferente. Então, ou ela é doce ou ela é salgada. Então, ou uma pessoa ela é boa ou uma pessoa é má. Então, o coração da pessoa ou é bom ou é ruim, ok? Então, esse coração que Jeremias fala, o coração é enganoso, é algo, né? É o interior, nosso interior, que precisa o quê? Ser vigiado, ser cuidado. E preservarmos em nós as palavras santas do Senhor, justamente para que nós não sejamos uma fonte de dois sabores, que na verdade não tem como isso acontecer.
Vamos lá para o próximo texto, que está Mateus, livro Evangelho de Jesus, Mateus 5. Novamente nós vamos retornar em Mateus 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha aí, limpos de coração. Que limpeza é essa? É exatamente a sinceridade, a verdade, a pureza, a mansidão, que é a metáfora do interior, que o coração é uma metáfora que aponta para o interior do homem. Então, bem-aventurado os homens que têm o seu interior limpo, puro, transparente, santificado. Agora também Mateus 6, 21. Vamos lá. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o que é de mais valor para você? O que você considera de maior valor é onde estará o seu coração. Deus é o seu tesouro? É o de maior valor? Você vai estar com o seu interior inclinado para Deus. São as coisas do alto, são as coisas espirituais que são o seu tesouro? Então, o seu coração vai estar inclinado para as coisas do alto, as coisas espirituais, porque vão ser o seu tesouro. Então, é exatamente isso que fala acerca do nosso homem interior. E para encerrar, o Salmo 119, o verso 11, que nos diz assim, um texto muito conhecido entre nós, 119, 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esconder, como eu escondo? Lendo, conservando, praticando, vivendo, preservando. Tudo isso é esconder. Quando eu escondo, o meu interior, ele é guardado. E quando o meu interior ele é guardado pela palavra de Deus, naturalmente, as minhas práticas, elas não vão ser perversas, mas elas vão ser o que? Práticas santas, abençoadas, puras. Aí a gente lembra do que nós lemos em Tiago. Bem-aventurado o homem limpo, né, de coração, porque esse verá a Deus. E aí a gente também lembra do texto que a gente leu, da fonte que não pode jorrar sal e nem doce. Doce e amarga, salgada e doce, boa e ruim. Então nós temos que conservar. Então como conservando? Aplicando a palavra no homem interior. Por quê? Porque esse coração, ele vai de toda forma querer que você escolha a maldição. Lembra do que Josué falou? Olha, eu apresento vocês bênção e maldição. E ele ainda dá um conselho para os filhos de Israel. Ó, escolhe, pois, a bênção. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué lhe dá a dica: escolha o melhor, a bênção. O seu coração, ele é enganoso. Se ele tiver sem a presença de Deus, sem a água que limpa, que é a própria palavra, sem o direcionamento, se o seu homem interior, que é esse coração que Jeremias fala que ele é enganoso, se ele não estiver preservado pela palavra de Deus, o que vai acontecer? O seu coração vai te enganar, você vai achar que é bom, porém o caminho que você vai trilhar é um caminho de morte, como nós lemos em Provérbios. Por quê? Porque esse coração aqui, que é o homem interior, ele, se não tiver preservado com a palavra, ele vai estar cego. O próprio pecado, ele cega a pessoa, fazendo com que escolha o erro, escolha o mal, escolha a parte que não é bênção. Então, o que nós precisamos fazer é guardar a palavra no nosso coração, no nosso interior, para não pecarmos contra o Senhor. Que você fique com essas palavras, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho e dê o seu like, não se esqueça. E nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, em nome de Jesus.
paz do Senhor.